Olá, gente boa! Hoje eu estou aqui comandando os bastidores e sou eu que vou entrevistar o professor Lages, com direito a fazer o bordão dele e tudo. E faz melhor do que eu, viu? Pelo que eu tô vendo aí. Você quer saber exatamente o que, ô Cordeiro de Sá? Tem um assunto que dá dor de cabeça sempre. Sempre vem alguma pessoa perguntar, legitimamente até, né? Perguntar sobre o seu trabalho, como é que você tem trabalho em Brasília, mas fica aqui em Ribeirão, como é que tem programa atuando por lá, né? Então, para parar com isso, para a gente poder já prestar contas e deixar claro como isso acontece, a gente resolveu fazer um programa de bastidores falando sobre o emprego do professor Lages lá em Brasília. Vamos lá? 20 anos, 10 anos? Quantos anos? Sei lá, nem lembro Muito mais. tempo atrás. Eu me lembro que você estava indo para Brasília. Não foi nessa época que você começou a Sim, eu fiz um concurso público, né? Em 2005 e passei, era um cargo de pedagogo, né? Para trabalhar na área de pessoal, treinamento, educação corporativa, etc., né? E foi o cargo mais disputado daquele concurso, né? Havia uma vaga para 756 candidatos, né? E eu fui aprovado nessa vaga e tomei posse lá em junho de 2006, né? E desde lá, desde essa época, ocupo o cargo de consultor técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Porque quando a gente fala Câmara em Brasília, todo mundo acha que é a Câmara de Deputados. Exatamente, Na verdade, é porque as pessoas não entendem muito essa estrutura federativa, porque além de União, estados e municípios, a gente tem também o Distrito Federal, que tem uma organização administrativa, uma organização política própria, diferente, né? Ali você tem o governo do Distrito Federal, que acumula funções tanto do município quanto do estado. Então, a capital federal tem o seu próprio poder legislativo, que é a Câmara Legislativa do DF, popularmente conhecida como Câmara Distrital. Eu sou servidor público lá na Câmara Distrital. Para o pessoal, para quem não entende, entender melhor, é como se fosse uma cidade com um status de estado, não é? Exatamente, assim? E aí você fica nesse trabalho. Mas você sabe, Lages, eu vou te perguntar de novo do que você faz lá, para deixar mais claro, mas uma coisa que eu queria colocar aqui, eu achei que depois da pandemia você fosse ficar direto em Brasília. A gente ficou muito próximo agora por conta da pandemia, Sim. né? Porque você estava em Ribeirão, apesar da gente não se encontrar, né? Se encontrar de longe, mas a gente estava trabalhando muito mais aqui por conta da pandemia, porque você estava em trabalho remoto. Mas aí você não voltou para Brasília, você continua em Ribeirão. Oficialmente terminou a pandemia lá no Distrito Federal e a Câmara Distrital retornou com todos os seus servidores para o trabalho presencial. Eu voltei também, estava aqui durante toda a pandemia, os 2 anos, né? Voltei, tive que alugar apartamento, tive que organizar toda a minha vida lá em Brasília, como antes da pandemia, né, eu fazia. Saiu o ato da mesa diretora regulamentando o trabalho remoto definitivamente, independente de pandemia, independente de qualquer situação extraordinária, né? Eu entrei com a solicitação, né, preenchi todos os quesitos, preenchi tudo aquilo que foi exigido para poder continuar em trabalho remoto. Quer dizer, continuar não, voltei ao trabalho remoto, estou aqui, né, em Ribeirão Preto, trabalhando de casa e fazendo todo o trabalho como se eu estivesse lá presencial. E o pior é que o pessoal acha que não, mas você se lascou, né? Porque, na verdade, o trabalho remoto é muito bom, você está no seu aconchego do lar, essa coisa toda, né? Você está na sua cidade, você está mais próximo dos amigos, dos parentes e tudo mais, mas um trabalho dobrado, cara, porque, na verdade, se você está no presencial, você tem horário de entrada e horário de saída. Se você está em casa no teletrabalho, você recebe demandas o dia inteiro, manhã, tarde, olha, até de noite, estão demandando o trabalho de você. Então, a produtividade é muito maior, né? O que você produz é muito maior. E eu percebo que o que eu estou fazendo lá, né, desde março, quando eu entrei definitivamente no teletrabalho, é muito mais do que se eu estivesse lá no presencial. A gente já falou algumas vezes, eu lembro de já subir alguns vídeos para o canal também, de você recebendo escolas lá para a visita à Câmara Distrital. Você entrou como pedagogo e tal, você cuidava disso, mas agora você não faz mais isso. Fala um pouquinho disso para a gente. Veja só, durante um certo período, né, nesse trabalho lá da Câmara Distrital, eu era o responsável exatamente pelo projeto Conhecendo o Parlamento. Era um projeto que recebia
aliás, recebia não, porque recebe até hoje, né, 4 vezes por semana, estudantes das escolas públicas, particulares, das faculdades também, na Câmara Distrital. Os alunos e alunas, né, vão até lá para conhecer o poder legislativo da capital federal, né? E eu, inclusive, aqui fazia esse trabalho até de recepção dos alunos, né? A gente ministrava uma pequena palestra de uns 40, 45 minutos, explicando o funcionamento da Câmara, o que é poder legislativo, a relação que tem o legislativo com a democracia, né? Era um trabalho legal, é um trabalho legal, né? Mas atualmente eu não estou nesse projeto mais. Hoje eu estou exatamente responsável por todo o treinamento, participação dos servidores nos cursos de pós-graduação, participação em eventos mais curtos como seminários, simpósios, encontros, né? Então isso tudo passa pelas nossas mãos lá em Brasília. Eu que instruo os processos, né? Acompanho o contato com as empresas, com as instituições que estão realizando esses eventos, né? Providencio o pagamento ao final, né? Enfim, todo esse trabalho de acompanhamento no que a gente chama hoje de núcleo de educação permanente, eventos externos, né? Tá comigo. Tá. Então aí dá para a gente ver, e de novo, né? Esse programa ele está servindo para a gente explicar algumas atividades do professor e tirar esse povo chato que fica perguntando isso o tempo inteiro da cabeça da gente, que a gente não aguenta mais ficar respondendo. É porque quando a gente fala que está em Brasília trabalhando na Câmara, o pessoal, a primeira pergunta, né? Que vem assim, com qual deputado você está trabalhando, né? Porque, mas o que eu falei, acha que a Câmara... A relação é sempre aquela relação política, né? De estar ocupando um cargo comissionado, um cargo de confiança. Não, eu fiz um concurso, né? E já tem aí cerca de 17 anos que eu estou trabalhando em Brasília. Mas sabe o que eu acho legal falar? Assim, porque muita gente também relaciona, porque você tem atuação política, né? E já foi vereador, tá? Inclusive a gente podia fazer um outro bastidores disso, né? Da nossa experiência lá de anos atrás vereador. Na Câmara de Ribeirão. Vamos ver se der tempo, a gente faz ainda hoje. Mas tem muita gente que entende isso, né? Que você virou um assessor, né? Mas não, você está lá concursado, mas ser vereador, acho que isso é legal também falar. Ser vereador, ter sido vereador foi uma coisa que te ajudou a conquistar o cargo, né? Na verdade, veja só, Ossá, são mais de 20 anos que eu trabalho com o Poder Legislativo. Começou aqui em Ribeirão, na Câmara, né, como vereador, e depois, através de um concurso público, a gente continua lá em Brasília, na Câmara Distrital. É interessante perceber, inclusive, que eu tive outras experiências de trabalho dentro da Câmara Distrital. Eu fiquei quase 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça. Aprendi muito, né? Já sabia alguma coisa, por ter sido vereador, mas sim, aprendi muito. Estive também na ouvidoria da Câmara 1 ano e meio, né? Então, eu já transitei um pouco por outras esferas dentro da Câmara Distrital. É bacana, eu acho legal, assim, você teve de um lado e do outro, né, do parlamento, assim, isso é bem, bem legal. Você é aposentado, mas tem um cargo em Brasília. Aí a gente fica tendo que responder, isso pode? Então eu vou te perguntar, isso pode? Veja só, isso se refere a acúmulo de cargos públicos, né? O que é permitido por lei e o que não é permitido. É permitido o acúmulo de cargo de professores, médicos, né? Área judicial, né? No meu caso, né, que eu sou professor de origem, a legislação permite o acúmulo de 2 cargos de professor públicos, né, ou de um cargo de professor e um cargo técnico, públicos também. Então, veja só, quando eu fui para Brasília em 2006... Pera lá, só para eu entender, você poderia ser, por exemplo, professor estadual e municipal? Sim, tranquilo. E fui aqui em Ribeirão Preto, né? Isso é normal. Um certo tempo, Depois, quando eu fui para Brasília, eu me exonerei do cargo aqui do Estado, exatamente porque 3 não é permitido, né? E ainda na ativa aqui, eu fiquei um tempo afastado para cuidar de assuntos particulares. Foi quando eu assumi em Brasília e cumpri o estágio probatório lá. Depois eu retornei para cá, cumpri o resto do tempo que faltava para contar aí o tempo para aposentadoria como professor no magistério e me aposentei aqui. Então a legislação permite, seja na ativa, seja na aposentadoria, o acúmulo de cargos. É isso que aconteceu comigo. E acontece ainda hoje. Hoje eu sou aposentado na prefeitura como professor e estou na ativa lá como consultor técnico legislativo na Câmara Distrital em Brasília. Muito bem. Sabe uma coisa que eu acho bacana? Isso eu vou falar para você aqui, porque eu convivo muito com Lages, desde que eu mudei para Ribeirão, né? Foi meu professor lá no ensino médio, antigo colegial, naquela época era o colegial. Colegial, terceirão, do COC, né? Terceirão. Do COC,
Mas eu acho bacana porque a gente tem desenvolvido em 2023, provavelmente esse programa vá agora no começo de 2024 ao ar. Em 2023 a gente desenvolveu vários projetos, tentou alguns projetos também, mas eu sinto muito reflexo do trabalho que você faz em Brasília, da lógica do trabalho que você faz em Brasília nos trabalhos que a gente aplica aqui, né? A preocupação com a meninada em ensinar para a criança e para o adolescente o que é a democracia, ou, no caso, o que é o patrimônio histórico, e como isso a gente pode envolver esses jovens na discussão democrática do patrimônio histórico, né, que foi o caso do No Centro da História. Teve a proposta que, infelizmente, a gente não conseguiu, no ano passado, viabilizar, mas ainda vai conseguir, que é o curso de patrimônio histórico para professores e professoras, para multiplicadores, né? Então eu acho engraçado, assim, que você trabalhava com os meninos ensinando o que era a Câmara, aí você quer trabalhar com os meninos de novo, aí você agora está fazendo treinamento, você procura o treinamento dos multiplicadores, sempre tem uma relação, você não vai largar de ser professor nunca, né? Parece que quando a gente nasce para uma coisa assim, né, que é ao mesmo tempo não só uma profissão, mas uma vocação, né? É difícil largar, viu, Sá? Tá no nosso DNA. Tá no nome. Tá no nome. Me botaram o nome de professor, então tem que morrer com ele, né, Você cara? chama Zé Antônio? Não, chama professor lá. Mas é isso aí. Olha, então é isso. A gente espera que com esse programa a gente tenha explicado um pouquinho de como é que funciona essa dinâmica, né? Para que o pessoal que fique em dúvida, a gente agora não precisa ficar explicando. A gente só dá o link, vai lá, clica tá lá. Tudo explicadinho para você entender. Mas se tiver ainda alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. Não tem problema. Tá certo? Então vamos que vamos. Um abraço e até o próximo Conexões.